Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje, ela vai ser sobre locução verbal. Antes de tudo, vamos revisar o que é verbo, não é isso? O verbo é aquela palavra que vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Então, o verbo é uma das classes gramaticais que nós estamos sempre se atualizando sobre ela, né? Nós conhecemos os verbos regulares, conhecemos alguns dos verbos irregulares. Então, sobre o verbo já vimos muita coisa. Só que agora nós vamos conhecer as locuções verbais. O que é isso, professora? Locução verbal. Sempre que vocês virem essa palavrinha aqui, locuções, tá? Ela sempre vai indicar que vai ser mais de uma palavra. Então, locução verbal, mais de um verbo. Locução adverbial, vai ter mais de uma palavra com a função de um advérbio. Locução adjetiva, locução prepositiva. Vão existir vários tipos de locuções, tá bom? Então, para vocês já terem um entendimento sobre o que é locução nesse sentido. Aí, a locução verbal, tá? É quando tem dois ou mais verbos juntos com um único significado, um único sentido, tá bom? Então, não é apenas terem verbos juntos, mas são dois ou mais verbos com um único significado. Aí, a locução verbal, ela é composta, primeiramente, né, por dois verbos, tá? Ela pode aparecer até com três verbos, mas a gente vai ver ela apenas com dois verbos. No caso aqui, os verbos, eles vão se dividir em verbo auxiliar e verbo principal. Quando tiver mais de dois verbos, aí vão ser sempre aumentando aqui no auxiliar. O principal sempre vai ser só um. Atenção! Na locução verbal, sempre vai haver apenas um verbo principal. E os outros que estiverem juntos são auxiliares. Então, o verbo auxiliar mais o verbo principal é o que forma uma locução verbal. O nome já diz, né? Se é principal, é porque é o verbo que traz o sentido maior para a oração. Se é auxiliar, ele só está ali para auxiliar na nossa fala, tá bom? Então, nós temos aqui, tem no material de vocês também, que o verbo principal, ele vai aparecer na locução verbal em três formas, que são as três formas nominais que nós já aprendemos do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. São as três formas nominais do verbo, três formas com que o verbo aparece neste sentido, tá bom? Então, o verbo principal que vai aparecer, infinitivo, gerúndio e particípio, ok? Aí aqui eu trouxe três exemplos para a gente analisar cada um deles. Lembrando que infinitivo, a terminação é AR, R e R, não é? Aí, gerúndio, terminação é NDO, tá? E particípio, a terminação do particípio regular é DO, mas existe particípio irregular também, que nós já aprendemos um pouquinho sobre ele, tá bom? E se é irregular, ele não tem uma regra geral, ele pode aparecer de várias formas. Aí aqui nós temos, ó, está acontecendo. Percebe que aqui tem dois verbos, tem o verbo estar, que é do verbo estar, né? E temos o verbo acontecendo, a forma verbal acontecendo, que vem do verbo acontecer. Mas quando eu digo está acontecendo, significam duas situações, dois sentidos. Se eu dissesse apenas o estar, tem um sentido? Não. Então, assim, os dois aí, eles estão com a única função, dizer que algo está acontecendo, do ato de acontecer. Qual é o principal? É esse aqui, acontecendo, tá? E o auxiliar é o verbo estar, tá bom? Então, aqui, neste caso aqui, ó, nós temos o verbo auxiliar mais o verbo principal no gerúndio, que é a terminação NDO. Então, verbo auxiliar mais o verbo principal no gerúndio, tá bom? Terminação NDO. Lembrando que gerúndio é aquele que está acontecendo no presente. Agora, se eu disser tinha acontecido, novamente o principal é do verbo acontecer, então acontecido. Tinha é o verbo auxiliar, né? Ele já está até aqui na reta do verbo auxiliar. Então, tinha é o meu verbo auxiliar, acontecido é o verbo principal.
acontecido, a terminação é de O, não é? Terminação de O significa que é do particípio. Então, esse verbo principal está no particípio, que indica passado, né? Tinha acontecido, então já aconteceu, tá bom? Agora, por último, vai acontecer. Então, mais uma vez, né, o verbo acontecer prevalece, porque é o sentido principal, e vai é o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar mais o verbo principal no infinitivo, porque a terminação é R. Aqui, gerúndio, que é presente, particípio, porque é passado, infinitivo, porque é futuro, tá bom? Se vocês analisarem melhor, né, as locuções verbais, elas são utilizadas, na maioria das vezes também, né, justamente para evitar a conjugação verbal. Então, assim, no nosso dia a dia, nós acabamos utilizando mais locuções verbais do que as formas conjugadas. Porque, por exemplo, assim, se eu dissesse que vai acontecer uma festa, é mais comum a gente falar que vai acontecer uma festa do que dizer assim, acontecerá uma festa, percebe? É o mesmo sentido. Vai acontecer significa a mesma coisa de acontecerá, ó. Acontecerá, tá? Vai acontecer significa a mesma coisa de acontecerá. Mas o que foi feito, tá? A locução verbal. Pega o verbo e acaba utilizando um verbo auxiliar para poder a gente não conjugar. Percebe que ele ficou aqui no infinitivo, então ele não foi conjugado. Porque acaba sendo mais simples a gente falar o verbo na forma nominal do que ele na forma conjugada, tá bom? Tinha acontecido. Se tinha acontecido, então aconteceu, não é? Tinha acontecido, então aconteceu. Passado. Está acontecendo. Se está acontecendo agora, acontece. Então, se a gente prestar atenção, os verbos, as locuções verbais, elas são assim, destrinchando mais o verbo, a forma verbal conjugada, ok? E é algo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, vocês vão poder praticar, né, um pouquinho mais nos exercícios, analisando cada uma das locuções verbais, né, se elas são terminação com gerúndio, particípio ou infinitivo, certo? Então, bons estudos, façam as atividades e até a próxima aula. Tchau!